Olá, bom dia, amigos e amigas, aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. E como a gente teve muitos indicadores novos nessa semana, a gente vai dar um panorama geral. Então, a gente vai falar sobre a redução da taxa de juros, óbvio que todo mundo está falando sobre isso. Vamos falar sobre a deflação do IPCA, a nova prévia do IGPM, o IBCBR que acabou saindo e algumas previsões do Boletim Focus que as pessoas falam um pouco por aí na mídia. Então curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que eu estou numa série de lives que tem o objetivo de mostrar para vocês o que a gente deve fazer ao analisar uma empresa. Só que em vez de eu mostrar só o meu método, eu chamei pessoas para que elas possam falar o que elas também veem na hora de analisar empresas. Então, a gente já teve uma live na quarta-feira com o Adriano Severo, a gente teve na quinta com o André Bona. Hoje a gente vai ter uma live mais tarde com a Patrícia Rossari, que é especialista em gestão de negócios e logística e que trabalha aqui com a gente no Dica de hoje. Então não percam a live de hoje às 2 horas da tarde, tá? Para a gente ver o que ela acha que vale a pena analisar numa empresa. E essa série de lives ainda continua. Tem domingo, tem segunda e vamos ver se a gente consegue mais gente mais para frente para vocês estarem bem afiados. E por que eu estou falando dessa questão de analisar a empresa? Por que isso é tão importante nesse momento? Porque o Copom baixou de novo a taxa de juros do Brasil e, pelo visto, o Brasil vai ficar com taxas baixas por um bom tempo. Mas a grande questão é a seguinte: por que o Copom teve que baixar as taxas de juros? Esse é que é o principal ponto. Né? A grande questão é, as pessoas não entendem as coisas. Por que o Copom precisa baixar? Então, o Copom, ele é um comitê de política monetária, que o objetivo dele é fazer com que a inflação que é definida pelo CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, seja perseguida. Então, você precisa chegar no final do ano e atingir aquela meta de inflação. Lá atrás, na década de 90, quando o Brasil não tinha meta de inflação, o que acontecia é que as políticas monetárias elas mudavam. Às vezes, no mesmo ano, mudava 3, 4 vezes. Então, ninguém sabia o que ia acontecer. Isso minava a credibilidade do Brasil e fazia com que os investidores não colocassem o dinheiro aqui, porque hoje pode já estar maravilhoso e amanhã não podia estar bom. Então, desde que o Brasil precisou recorrer ao FMI lá atrás, na década de 90, e que emitiu os C-Bonds ainda na década de 80, e conseguiu quitar as dívidas, e hoje em dia o Brasil, inclusive, é um credor, né, externo, ao invés de um devedor externo, ele tem esse regime de metas de inflação. Começou lá atrás para o pagamento da dívida com o FMI, hoje ele é perseguido dessa forma com metas de inflação. Então o Brasil definiu para esse ano 4% de meta de inflação, né, o Brasil, CMN, e pode variar entre 2,5% e 5,5%. E aí a gente vem aqui no Boletim Focus da última semana e a gente vai ver que a expectativa do IPCA para 2020 é 1,60%. Está abaixo do piso da meta de 2,5%, que seria o piso, né, da meta de inflação. Então, o que acontece? Esse indicador aqui mostra que a taxa de juros vai cair. Inclusive, o próprio mercado já esperava que ela fosse cair para esses 2,25. Muito provavelmente, agora na segunda, a gente já vai ver um 2,00 aqui, porque no comunicado do Copom, ele mostrou que existe uma possibilidade de um ajuste residual. E a gente consegue ver isso aqui embaixo, aqui, ó. No futuro, o atual grau de estímulo monetário será residual. Um eventual ajuste futuro no atual grau de estímulo monetário será residual. Então, o pessoal já está esperando mais uma queda de 0,25. Tá? Então, ainda tem mais essa situação. Só que, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil ele entrou numa questão que, para 2021, a gente tem uma expectativa de inflação de 3% e tem uma meta Selic de 3%. Aqui caindo para 2%, é possível que aqui caia para 2,75%. Então, o Brasil vai entrar numa grande questão nova, que é inédita na história do Brasil, que seria o Brasil ter juros reais negativos. Ou seja, você coloca o teu dinheiro, isso já vai acontecer com a taxa atual, né? Você coloca o teu dinheiro no banco,
mesmo que ele renda 100% do CDI, que vale menos do que a Selic, você vai perder poder de compra no futuro. Então, você faz um investimento, por exemplo, de 10 anos, um valor grande para você, sei lá, 100 mil, 1 milhão de reais, e você deixa lá corrigindo por 10 anos, você daqui a 10 anos vai comprar menos coisa do que você compra hoje com esse mesmo valor, né? Então, o Brasil ele está entrando no campo que é muito perigoso, porque um país desenvolvido, ele consegue, né, trabalhar dessa forma. Por quê? Porque o investidor coloca o dinheiro no banco do país desenvolvido ou empresta para o governo dos Estados Unidos, da Alemanha ou do Japão, sabendo que ali ele tem segurança. No mercado do Brasil, ele não tem essa segurança toda. No primeiro problema, o que vai acontecer? Pode ter uma saída em massa desses recursos do Brasil, e aí o Brasil pode ter dificuldade de rolar essa dívida, né? E, inclusive, a gente entra em um outro ponto, né? Qual é o outro ponto que é importante da gente tratar? Por que o Brasil também não está preocupado com essa taxa Selic, com tudo isso que eu estou falando? Porque, olha só, o câmbio do Brasil ele subiu muito, tanto que nessa taxa agora de queda, né, mais essa queda nova, o câmbio subiu. Vocês viram que o dólar subiu, né? Ele chegou a bater lá 4,90, ele já foi para 5,30 de novo. A expectativa é 5,20 para o final de 2020. E aí, o que aconteceu com a balança comercial brasileira aqui? Olha só, a expectativa há 4 semanas era de um superávit de 43 bilhões. Agora é o superávit de 52 bilhões. O que aconteceu com a balança de conta corrente do Brasil? Como aumentou a balança comercial e como o Brasil é credor lá em dólar, que a gente fez um vídeo há 2 ou 3 semanas atrás, esse déficit da balança de conta corrente do Brasil já cai de 34 bilhões para 13 bilhões na estimativa, e cai também para 2021. Então, o Brasil, né, pelo menos os governantes, eles estão se sentindo confortáveis com o dólar num patamar mais alto e com essa taxa de juros mais baixa. Por quê? O Brasil é credor em dólar, ele tem reservas monetárias de 360 bilhões em dólares e uma dívida externa de 40 ou 50 bilhões de dólares, né? Uma diferença aí, um spread de 300 bilhões aí entre um e outro, né? O líquido seria 300 bilhões mais ou menos. Enquanto isso, o Brasil é devedor em Selic, né? A gente mostrou isso há umas 2 ou 3 semanas atrás. Então, o Brasil está captando a alta do dólar na conta credora e está pagando os juros de Selic cada vez mais baixo na conta devedora. Isso tá bom para o Brasil por enquanto, porque a gente tem uma questão de demanda. E aí a gente entra na economia real. Bom, e aí o que acontece na economia real? A gente tem um indicador chamado IBC-BR, tá? Que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, né? Índice do Banco Central Brasil-BR. Ele, na verdade, é uma prévia do PIB porque ele calcula os setores, né? Igualzinho o PIB, agropecuário, industrial, comércio, né? Serviços de uma forma geral. E esse índice aqui de atividade econômica teve queda de 9,73% em abril em relação a março, que já foi o menor nível de toda a série histórica. Quer dizer, abril foi o menor nível da série histórica, 9,73% abaixo de março, que já era o menor nível da série histórica. Aí aqui a gente ainda tem mais outras coisas que são importantes. Quando compara com abril do ano passado, a gente tem uma queda de 15,09%. Então, o indicador ele acumula baixa de 4,15% de janeiro a abril frente ao ano passado e já acumula uma queda de 0,52% nos últimos 12 meses. Quer dizer, pegando de abril de 2018 a de maio de 2018 a abril de 2019, contra agora maio de 2019 até abril de 2020, já tem uma queda de 0,52 e essa queda deve ir bem abaixo, tá? A expectativa é que a queda do PIB seja de 7,4% ao ano pela OCDE. No Boletim Focus a gente não mostrou, mas quem quiser voltar o vídeo lá, vocês vão ver que é 6,51%. Nesse último Boletim Focus, pode ser que diminua mais ainda. E a gente tem aqui os setores. A produção industrial brasileira despencou 18% em um mês. As vendas no varejo tiveram quedas de 16,8%.
também em um mês, apesar do aumento de venda de e-commerce, a gente teve essa redução e ainda teve 11,7% aqui na comparação com o ano anterior de queda. Tá? E, então, a gente tem uma situação bem importante a tratar aqui. Quer dizer, a economia está caindo, não tem demanda. Você não está vendendo, a indústria não está produzindo porque não está vendendo, o comércio não está vendendo. E aí, o que acontece? O IPCA está baixo, por causa da redução de demanda. Só que você tem alguns outros índices que eles não dependem apenas da inflação ao consumo. Né? Existem índices que medem inflação por atacado, que medem inflação da construção civil, e um que junta tudo são os índices gerais de preços, que é o IGP, o mais normal deles é o IGPM, que é calculado sempre do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês seguinte. Né? E esse índice geral de preços, o IGPM que a gente vai falar agora, 60% deles é o índice de preço ao atacado, que hoje chama de índice de preço ao produtor amplo, né? O antigo índice de preço ao atacado, é que eu sou velho, eu estou acostumado a chamar dessa forma. E aí, a gente tem aqui, IGPM passa a subir 1,48% na segunda prévia de junho. Então, quer dizer, o mercado está esperando IPCA de 1,60 para o ano inteiro de 2020, e o IGPM, em 20 dias, na segunda prévia, subiu 1,48%. Né? Qual é a grande questão? O índice de preço ao produtor amplo, o IPA, que responde por 60% do índice geral, como eu falei antes, acelerou a alta para 2,20% em 20 dias. Né? Então, o que aumentou aqui? Combustíveis para o consumo subiu 18%, combustíveis e lubrificantes para a produção subiu 5%, bovinos subiu 1,88%. Esses têm muito peso no índice. Agora, o índice de preços ao consumidor, que é o que mais se parece com o IPCA lá, que tem 30% no índice, recuou 0,14%, em linha com a deflação que a gente viu do IPCA. Né? Então, o que a gente tem hoje? Qual é o grande perigo hoje da economia como um todo para a gente fechar esse vídeo de hoje? O grande perigo é o seguinte, a gente tem uma indústria, um setor varejista que está tendo inflação nos custos dele, né? O combustível está mais caro, o frete está mais caro, a matéria-prima está mais cara, a carne está mais cara, tudo está mais caro. Mas só que isso não está chegando no consumidor, pelo menos não tanto, né? Que é o que o índice de preço ao consumidor, o IPCA, mostra para a gente. Então essas empresas elas estão retendo parte desse aumento porque não tem demanda, não tem como ela aumentar nesse momento. Vai chegar um dado momento que vai voltar a ter demanda. Então, o que as empresas vão fazer? Ao invés de elas aumentarem a produção para ter oferta, elas vão começar a vender estoque e voltar às margens dela. E associado a isso, a gente vai ter um dólar alto, porque a taxa de juros é baixa, não vai ter entrada de recurso de fora. Então, pode ser que ele não vá mais a R$7, como até eu imaginava. Mas, mesmo que ele se mantenha a R$5, ainda é 25% acima do que fechou 2019. É uma alta muito expressiva para um ano só. E hoje a gente está mais do que isso. Então, a gente não vai ter redução em reais dos preços das matérias-primas, dos combustíveis, porque a gente vai ter uma volta da demanda também global e que vai fazer aumentar esses preços em dólar e quando a gente converte para o real, eles ficam mais caros. E aí a gente vai ter um repasse dessa inflação que o atacado está sentindo agora para o consumidor. E aí o que vai acontecer? O Copom vai ter que pegar e vai ter que subir o juro de forma mais rápida, de forma mais acelerada. Então eu tenho falado com relação a isso já desde março. Essa tem sido a minha tese de investimento de quem é nosso assinante, que tem que tomar muito cuidado com essas taxas baixas, porque elas depois devem ter uma estilingada para cima, provavelmente em 2021, ainda mais se o mundo todo tiver uma segunda onda de coronavírus, porque aí a gente vai ter uma retração dessa demanda mais forte, né, mais acentuada, mais tempo. Na hora que voltar a demanda com mais força, a gente vai ter essa volta da inflação, principalmente puxada pela recomposição de margens desses setores industriais, e aí a gente deve ter uma alta dos juros. Então,
eu tomaria bastante cuidado, embora, né, eu não quero dar muito spoiler da nossa carteira, tenha também setores que vão se beneficiar da queda dos juros, que vão se beneficiar do mercado interno, até porque se a gente errar a nossa tese, a gente não pode perder dinheiro em todas as posições. Né? E a gente também tem que aproveitar o curto prazo, porque nesse curto prazo, com juros baixos, essas empresas devem subir. Então, quer dizer, a gente tem uma tese de investimento, mas a gente não fica assim centradinho nela. Então é isso, gente. Queria agradecer a todos por estarem assistindo esse vídeo. Eu queria aproveitar e dizer para vocês que eu deixei aqui na descrição do vídeo um link que você clica e você vai ter acesso à análise de duas empresas, da Grendene e da VEG. Que aí eu mostro como faz uma análise de uma empresa. Já que eu estou fazendo essa série de lives, como analisar uma empresa, eu estou disponibilizando essas duas análises para vocês. Então, clica ali embaixo, se cadastra, você vai receber no teu e-mail. Logo depois, o da Grendene e um dia depois, o da VEG, você vai ter acesso a essas duas análises. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.